Hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre uma doença da diabetes, que é uma doença crônica e que muitas pessoas não levam a sério. Muitas pessoas pensam que é uma doença como outra qualquer, né? Mas toda doença é séria e essa tem além de seus sinais e sintomas, tem suas complicações em órgãos vitais, tá? Então, eu acredito que vocês já devem ter visto, acredito que em cada família tenha sempre um parente, um familiar com uma doença chamada diabetes, seja do tipo 1, seja do tipo 2, seja gestacional. Mas vamos entrar em alguns detalhes, tá certo? Talvez que vocês não tenham ouvido ainda. Bem, a diabetes, ela é uma doença crônica, silenciosa, tá certo? E que ela vai acometendo o teu organismo aos pouquinhos, sem você perceber. Não é de imediato que ela vai te apresentar sinais e sintomas. De repente, você já até tem e nem sabe que esses sinais e sintomas que ainda não foram apresentados, isso nós chamamos tecnicamente de assintomático, é um paciente assintomático, ele já é portador da doença, porém ele não apresenta sinais e sintomas. E é aí onde está o perigo. É o perigo porque você, como não está apresentando nada, você acha que não está apresentando doença nenhuma, por conta de você não estar com sinais e sintomas nenhum. Bem, vamos começar a falar sobre de onde vem isso, de onde ela aparece. Talvez até de um órgão que muitas pessoas não deem valor, porque quando a gente fala em órgãos vitais, a gente fala em coração, a gente fala em cérebro, a gente fala nos rins, a gente fala nos pulmões, não é verdade? Ninguém lembra do pâncreas. E um paciente sem pâncreas, ou um paciente com pâncreas com deficiência, é um paciente portador da diabetes. Agora vamos entender por que ela se classifica em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, certo? Então, lá no pâncreas, que é uma glândula que nós temos no nosso organismo, responsável pela produção de insulina, que é um hormônio responsável pelo equilíbrio da glicose sanguínea, para que nós não fiquemos com a glicose alta na corrente sanguínea. Isso tecnicamente chamamos de hiperglicemia. Então, o pâncreas é o responsável pela produção desse hormônio. Não se sabe por que ainda algumas pessoas têm uma predisposição, talvez isso vindo da árvore genealógica, mas tem uma predisposição a não apresentar um pâncreas, vamos dizer assim, autossuficiente. Aquele pâncreas que faça a sua produção de insulina, tá certo? Sem ajuda de ninguém, sem interferência de nada e de uma forma assim esperada pelo nosso fisiológico. Então, o pâncreas, quando ele não produz insulina nenhuma, ele já classifica o paciente como paciente diabético tipo 1, que literalmente é um dos piores casos. Por quê? Porque é aquele paciente que vai deixar de produzir insulina, 0% de produção de insulina, e vai fazer com que este paciente seja insulino dependente. O que significa que a partir daí, como nós não produzimos, ele não está produzindo a insulina endógena, ele vai precisar de uma insulina exógena, que é a insulina que nós compramos na farmácia e vamos fazer a automedicação, né? A autoadministração.
E isso o paciente ele é orientado pelo endocrinologista e tudo mais a nível de consultório. E nós da enfermagem temos essa obrigação também. Porém, o pâncreas ele pode também produzir insulina, porém uma insulina em uma quantidade insuficiente. Porque, como talvez vocês não tenham ouvido ainda, mas deem uma lida, não fiquem só no vídeo, o pâncreas produzindo a insulina cai na corrente sanguínea e se junta com a glicose, faz um tipo de côncavo e convexo. Então, eles têm que se encaixar, tipo a fechadura e a chave, para poder entrarem na célula. Se isso não acontece, não existe produção de energia para poder entrar na célula e a célula metabolizar, porque nossas células de todo o nosso organismo precisam de energia. Então, células do cérebro, células do coração, células de todos os órgãos vitais e não vitais, eles precisam, para trabalhar, precisam de energia. E a energia nada mais é do que a glicose. Aí eu vou chegar lá para vocês entenderem de onde vem a glicose. Vocês agora estão entendendo de onde vem a insulina, que é do pâncreas, que as células beta que produzem. Então, a insulina sendo produzida fica lá guardadinha, esperando um chamado do cérebro, informando que na corrente sanguínea caiu glicose. Como caiu glicose, ele vai ter que jogar insulina para os dois se encontrarem e entrarem na célula. Muito simples, simples mesmo. Bem, e existe uma outra situação em que o pâncreas ele produz insulina em quantidade insuficiente, ou até numa quantidade suficiente, porém de uma forma que não se encaixe bem, tipo uma chave que você levou para o chaveiro e quando você foi experimentar para abrir a porta, você não conseguiu abrir porque não se encaixou. E é isso que acontece. O pâncreas produziu a insulina, porém não produziu de uma forma esperada. E essa insulina não vai se encaixar com a glicose. Consequentemente, não vai entrar na célula. Não entrando na célula, a célula fica sem energia. A célula ficando sem energia, ela não metaboliza. Ok? Então, existem essas duas situações. Bem, aí eu coloquei aqui, só para vocês lembrarem da explicação, eu deixei aqui uns tópicos para a gente desenvolver, tá? Quando eu coloquei aqui produção insuficiente ou uma absorção da insulina, isso já foi explicado, né? Produção insuficiente ou má absorção, ou não produção nenhuma, no caso da diabetes tipo 1, ok? E a insulina se junta à glicose, que produz energia, que vai metabolizar, entrar na célula e fazer todo o metabolismo. Aqui tem um desenho anatômico, né, do pâncreas. Para quem não dava muito valor, passem a dar a partir de hoje, tá certo? É até importante. Outro dia eu estava numa experiência que eu passei no hospital. Outro dia eu estava no hospital e entrou um paciente para fazer uma pancreatite. Ele estava com pancreatite e ia fazer uma pancreatectomia. E aí eu fiquei curiosa, porque eu nunca tinha visto essa cirurgia, ela é rara, não é comum como a hernioplastia e outras cirurgias. E aí eu comecei a estudar o porquê. E esse paciente, com a retirada desse pâncreas, ele, consequentemente, passou a ser um paciente diabético tipo 1, porque ele não tinha mais pâncreas para produzir insulina nenhuma. Então, nós temos a nossa produção de insulina, mas na ausência dela, nós precisamos de insulina externa, o que não deveria, né? Porque nós já temos a nossa produção de insulina. Então, temos aqui o órgão responsável pela produção desse hormônio e temos também as possíveis complicações de um diabético, tá? Como eu falei no início da aula, possivelmente algumas pessoas, 90% dos familiares
sempre tem algum diabético na família, sempre. Ou um diabético compensado, que é aquele diabético que cumpre rigorosamente as orientações médicas do endocrinologista, ou aquele diabético descompensado, aquele que, se eu comer eu morro, se eu não comer eu também morro, então eu vou morrer comendo. Então, existem esses casos que são difíceis. E aí a gente vai falando no decorrer da aula o que é importante você passar para essas pessoas, para que elas entendam e elas consigam, eu sei que é difícil, e que elas consigam seguir rigorosamente as orientações, porque você pode viver com diabetes para o resto da sua vida, sem complicação nenhuma, ou minimizando essas possíveis complicações. Mas se isso não acontece, você pode ir embora cedo. Vamos aguardar. Bem, aqui eu coloquei para vocês observarem o encaixe, tá? Tipo a chave e a fechadura, né? Do receptor, caso a insulina e a glicose que precisam se encontrar na corrente sanguínea, para poder então entrarem na célula. Isso aqui é a célula, tá certo? Essa parte externa é a membrana plasmática e aqui nós temos os receptores, tá certo? Para poder então receber essas duas substâncias tão importantes para a célula, para que o metabolismo seja feito. Bem, esse slide aqui eu achei interessante colocar para vocês, só para vocês terem noção da incidência de diabéticos que existem no mundo, né? Na verdade, quando a gente fala em diabetes, como nós estamos no Brasil, a gente se preocupa em falar a estimativa brasileira. Mas a gente sabe que existem aí no mundo milhares e milhares de pessoas que já contraíram diabetes e não sabem. Então, isso aqui é uma estimativa daqueles pacientes notificados, mas existem aqueles que não foram notificados, aqueles pacientes que simplesmente ainda nem sabem que tem diabetes, não sabem muito menos nem o que é diabetes, ou se sabem não dão devida importância. Vejam que há no mundo mais de 387 milhões de pessoas, lembre-se o que eu falei, todos foram notificados, são aqueles pacientes que vão à consulta médica, são aqueles pacientes que têm seu prontuário, que recebem sua insulina, que recebem suas orientações e tem tudo pontual, tá certo? 387 milhões de pessoas que são portadoras, tá certo? Não é uma doença transmissível, tá certo? Não se preocupe, você pode lidar muito bem com o diabético e não se preocupar de que ele não vai te passar diabetes, tá? O Brasil já possui 14 milhões de pessoas com diabetes e estima-se que 46% desconhecem o diagnóstico, como eu acabei de falar para vocês. E 62% dos brasileiros têm pelo menos um fator de risco, que nós vamos já conversar sobre esses detalhes, sobre esses fatores de risco para o surgimento do diabetes. Todas as doenças que nós apresentamos, então que as pessoas apresentam, existem fatores de risco. Eu sei que é difícil fugir desses fatores de risco, mas nós precisamos fazer por onde, pelo menos fazer algo. Eu vou chegar lá no slide, mas lembrem-se, tanto que vocês já devem ter ouvido falar em deixar o sedentarismo e fazer um exercício físico, mudar a sua dieta, diminua o colesterol, diminua o açúcar, diminua o sal, né? Nós temos também fatores emocionais que fazem com que a glicose se eleve no nosso organismo e outros fatores, incluindo o hereditário, tá? Então,
esses fatores aqui são importantíssimos. Se eu já sei que na minha árvore genealógica eu já tenho essa predisposição, então eu tenho por obrigação, se eu gosto de mim, se eu quero viver mais, eu tenho por obrigação fazer por onde não apresentar essa doença, ou então que ela prorrogue, venha bem distante do que eu espero, tá bom? Bem, aqui eu coloquei tipo um sinal, né? Vermelho, amarelo e o verde. Nós temos aqui os pré-diabéticos, diabético 1, diabético 2 e o gestacional, que eu não vou me deter muito nele, até porque o gestacional é aquele diabetes que ele, em 90% dos casos, ele acomete a gestante. Ela no período gestacional, ela precisa ser acompanhada, mas quando o bebê nasce, essa diabetes, essa glicose regride e ela volta a um nível de glicose normal na corrente sanguínea. Então, vou me deter muito mais no diabetes tipo 1 e tipo 2, porque quando surgem, eles surgem para a vida toda, até o momento do óbito daquela pessoa. Então, no vermelho, nós temos o diabetes maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Então, quando você faz uma glicemia capilar e nesse resultado sai mais do que 126 miligramas por decilitro em jejum, significa que você tem diabetes, já está confirmado. Não tem como fugir. É só iniciar agora o acompanhamento e o tratamento. O amarelo é o pré-diabetes, que fica entre 100 e 125 miligramas por decilitro, tá certo? Também feito em jejum, tá? E esses diagnósticos nós não podemos dar com uma medição só, nós precisamos fazer um acompanhamento, o endocrinologista vai fazer isso com o paciente, um acompanhamento de alguns exames, vai juntar tudo, a história clínica, para poder então fechar o diagnóstico desse paciente, tá? Então, pré-diabético é aquele que fica entre 100 e 125. Não se alegrem, não é momento de alegria. Quando se tem esse resultado, é o momento de você se preocupar, é o momento de você começar a se cuidar. Ainda há tempo de você não apresentar as possíveis complicações que veremos mais adiante. E quando você tem um resultado menor ou igual a 99 miligramas por decilitro, é um sinal de que você não tem diabetes. Olha que coisa boa, coisa maravilhosa. Mas sempre façam o seu check-up. Lembrem-se do que eu falei anteriormente, que o fator hereditário mexe muito com o nosso fisiológico. Hoje eu faço um resultado, deu sinal verde, tá tudo bem, tudo lindo, maravilhoso. Ano que vem eu faço outro check-up, já estou no amarelo. Então, cuidado. Não é porque fiz um exame e deu no verde que eu vou meter o pé na jaca. Bem, em relação ao diabetes tipo 1, nós temos alguns sinais e sintomas. Aqui nós temos até o que nós chamamos, talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas nós chamamos de tríade diabética. A tríade diabética é aquela tríade onde você tem 3 sintomas que não deixam de aparecer, de surgir num paciente diabético, seja ele tipo 1 ou tipo 2. Eu coloquei aqui no tipo 1 porque é o que aparece primeiro, são os sinais que aparecem primeiro nessa diabetes, nesse tipo de diabetes, que é fome frequente, polifagia. São os termos técnicos, porque talvez não seja assim que você encontre nas literaturas ou então nas seleções que vocês forem, né,
passar. Nós temos também sede constante, que é a polidipsia. É uma sede que é incontrolável, tá bom? Vontade de urinar diversas vezes. Esta daqui nós chamamos de poliúria. Muita urina. Você pensa que é consequência disso, mas fisiologicamente existe uma explicação e já vou passar para vocês. E a perda de peso. Aqui tem a tríade diabética, mas aí surgiu mais um P, que a gente coloca aqui porque é uma perda involuntária. É uma perda involuntária. Você está perdendo peso não porque você está fazendo dieta, porque você está deixando de comer, Não, tu está tomando alguma medicação que está fazendo com que você deixe de se alimentar bem. Você está passando por algum problema emocional. Nada disso. Nada justifica você estar perdendo esse peso. Então, quando isso acontece, juntando com os outros sinais clínicos, o médico fecha um diagnóstico como diabético, claro, depois de resultados também laboratoriais. A gente não pode olhar para você, ouvir sua história e já fechar um diagnóstico. A gente pega os casos, a parte clínica, junta com os exames e aí a gente fecha um diagnóstico em cima disso daí, tá bom? E isso não uma vez só, você tem que ser acompanhado para saber se realmente não foi um momento da sua vida emocional que pode ter levado a uma situação dessa ou se realmente você já é um diabético, tá? Eu não sei se deu para vocês entenderem bem, mas eu acho que ficou bem claro aqui. Esses são os 4 sinais mais frequentes e mais, como é que eu posso dizer, amedrontadores para alguns pacientes, tá? E que precisamos tomar bastante. Eu coloquei alguns exemplos aqui. E isso que eu coloquei aqui não é nada espantoso. Existem pessoas que realmente fazem exatamente o que estão nas figuras aí, tá certo? Esse paciente daqui, além de ele ter urinar várias vezes durante o dia, ele apresenta também nictúria, que é muitas vezes durante a noite. Então, a diabetes faz com que ele se levante várias vezes durante a noite e apresente nictúria, que é a urina muitas vezes durante o horário noturno. Outro sinal também do diabetes tipo 1, a partir do momento que você começa a perder peso involuntariamente, tá certo? Aí você faz a polifagia, acontece a polifagia para poder repor o que você está perdendo, você entra numa fadiga, você entra numa desmotivação, fica uma pessoa assim sem vontade de trabalhar, sem vontade de fazer nada, não tem motivação para fazer nada. Isso nós chamamos fadiga diabética. Mudança de humor é uma coisa completamente esperada num paciente desse, porque ele mesmo não está se entendendo, ele não está entendendo o que está acontecendo no organismo dele. Todas essas mudanças ele está sem entender, porque que do nada, de repente, ele estava tão bem e tudo está começando a mudar. Então agora eu posso conversar com ele me tratar muito bem, sorridente, feliz da vida, e depois ele começar a me tratar mal, fazer de conta até que nem me conhece. Então isso é uma mudança de humor. E as náuseas e vômitos, que vem também de todo esse resultado daqui, e mais alguns outros sinais que o paciente vem apresentando. Na diabetes tipo 2, que é a diabetes adquirida, geralmente lá pelos seus 40, 45 anos, antes era depois dos 50, mas as coisas estão mudando. Então hoje nós temos a chegada da diabetes na nossa vida, ela está se antecipando. Mas isso tudo não tem nada a ver com ela, tem a ver com a gente. Tem a ver com os erros que nós estamos cometendo no nosso estilo de vida.
na nossa alimentação, a falta de exercício físico, né? E outras situações que nós precisamos nos atentar para que a gente não apresente essa doença crônica, sem cura, tá? Não tem cura, de uma forma tão assim dramática. Porque vocês sabem que é dramático. Mais adiante vocês vão observar o porquê. Então, nos sintomas do tipo 2, nós temos a fome frequente, também polifagia. A sede constante, também polidipsia. Nós temos o formigamento dos pés e das mãos. Olha aqui, já vem uma das complicações. Esse formigamento dos pés e das mãos, nós damos o nome de neuropatia. Esse formigamento dos pés e das mãos, uma das complicações é a neuropatia. Já ouviram falar daquele paciente? Acredito que vocês devem ter passado por uma das disciplinas em que falaram sobre diabetes, mas falaram de uma forma bem superficial. Aí falaram assim, olha, nos profissionais da enfermagem precisam dar mais atenção aos pacientes diabéticos, não deixá-los andar descalços, não colocar sapato apertado causando calos e etc e tal. Por quê, gente? Por quê? Porque a diabetes é uma doença que ela começa a danificar as nossas terminações nervosas. E aí ela começa a, danificando, ela começa a fazer com que você não sinta o que está acontecendo nas suas extremidades, principalmente nos membros inferiores. Então, se você anda descalço, tá ali um vidro, me cortei, não senti. O vidro me cortou, mas eu não senti. Quando eu olhar mais adiante, a ferida já está aberta. Aí já vai entrar outra complicação que não tem nada a ver com a neuropatia. O fato de eu não ter sentido são das terminações nervosas. O fato de não cicatrizar já é da vascularização. Então, tentem diferenciar as duas situações. Neuropatia compromete as terminações nervosas, enquanto que a vasculopatia compromete a vascularização. Porque para toda ferida, nós precisamos ao redor dela de uma boa circulação para que haja uma boa cicatrização. Ok? Vontade de urinar muitas vezes, nós também já falamos que é a poliúria, tá certo? E aí nós temos mais adiante algumas outras. Infecções frequentes, gente, infecções frequentes na bexiga, nos rins, na pele, infecções de um modo geral, porque você está susceptível, o seu pH baixa. Mulheres diabéticas têm uma facilidade enorme de apresentar problemas na vagina, infecções na vagina. Por quê? Porque o pH baixa e aí ela está susceptível a infecções. Feridas que demoram a cicatrizar, o que eu acabei de falar. As feridas, elas demoram a cicatrizar porque não está havendo uma boa circulação. Então, quando não acontece uma boa circulação, provavelmente ou certamente o que vai acontecer é a cicatrização, que não existe ou dificulta, né? É necessário materiais muito bons, tá certo? É necessário profissionais muito bons também para cuidar desse paciente, fazer com que esta ferida, principalmente nos membros inferiores, cicatrize de forma ou no tempo esperado. Temos também uma visão embaçada. Por que essa visão embaçada no paciente diabético? Porque ele a diabetes começa também a atingir
os nervos ópticos. E aí começa a apresentar o que nós chamamos de retinopatia. O paciente começa a apresentar problemas na retina e dificuldade na visualização. Além disso, que talvez não esteja no slide, este paciente tem problemas cardíacos, este paciente tem problemas renais, que poderão levá-lo à diálise, tá certo? E é um paciente susceptível à apresentação de acidente vascular encefálico, seja ele isquêmico ou seja ele hemorrágico. Quem já estiver no módulo 2 sabe bem o que eu estou falando, tá certo? Então, são complicações seríssimas e que podem acontecer a qualquer momento. Então, não brinquem com diabetes, porque diabetes não é uma doença que você possa brincar. É uma doença em que você tem que saber lidar com ela. Sabendo lidar com ela, você vai viver muito tempo ainda, com certeza. Porque de tudo nós temos aí para poder então, circulando por aí, para poder então ajudar a esses pacientes a conviver com eles, com a diabetes. Porém, podem e precisam entrar nas orientações, seguir as orientações. Bem, qual o tratamento? Na verdade, não seria nem para o tipo 1 somente. O tipo 1 eu coloquei aqui dividido porque no tipo 1 você usa insulina e acabou. Como eu falei anteriormente, não tem um antiglicemiante, né? Então, no tipo 1 você só vai usar insulina. Então, aquilo que nós aprendemos em fundamentos no módulo 1, quais são as áreas de administração subcutânea? Aí nós sabemos que tem a região lateral posterior do braço, direito e esquerdo. Nós temos ao redor da cicatriz umbilical, né? Nós temos na região da coxa. Então, vamos fazendo um rodízio, já que esse paciente é insulino dependente, ele depende só e unicamente da insulina. Vamos fazendo um rodízio para poder, então, evitar uma doençazinha que nós chamamos de, ou uma complicação, lipodistrofia. Lipodistrofia, que seria o quê? Uma complicação causada no tecido adiposo ou no tecido gorduroso desse paciente, por você ficar injetando insulina no mesmo lugar por várias vezes. Por isso nós temos a chance, né? Nós temos o caminho de você fazer a escolha de outros locais que não seja o mesmo que o paciente tomou insulina anteriormente. Já existe até hospitais que têm impressos com um bonequinho lá e você demarcar no bonequinho qual foi o local onde você administrou a insulina pela última vez. E agora que eu vou fazer, onde é que eu faço? Já não faço mais ali onde está demarcado, vou fazer em outro local. Aí eu vou evitar a lipodistrofia. Outro tratamento para o diabético tipo 1 seria a dieta. Excelente. E é difícil para algumas pessoas. Muito difícil. Tá certo? Mas procurar uma nutricionista. Atividade física. Excelente também. Difícil também para muitos diabéticos, principalmente pelo cansaço que eles sentem nos membros inferiores, mas isso tudo com o hábito do dia a dia, na atividade física, tudo isso vai melhorando. O início não é fácil, realmente não é fácil. Não coloquei aqui a questão do emocional. Você precisa estar no ambiente, estar numa família onde as coisas não
cheguem até a você de uma forma desastradora, de uma forma onde só você resolve, só você coloca para cima, tudo depende de você ali, como se você fosse o alicerce. E isso lhe incomoda emocionalmente, faz com que, sem que você saiba ou perceba, de que sua glicose suba. Então, o que acontece? Eu preciso trabalhar o meu emocional para saber lidar com os problemas que acontecem no dia a dia, que são inevitáveis. Eu sei que eu vou ter problemas, se não for na minha casa, eu vou ter no meu trabalho, eu vou ter na rua, eu vou ter no caminho da minha casa para o meu trabalho, enfim, eu vou ter problemas todos os dias. Estresse, quem é que não se estressa hoje, gente? Quem é que passa as 24 horas do seu dia sem ter passado nenhum momento de estresse? Eu duvido que isso aconteça. Digo que não é impossível. Porque tem aquelas pessoas assim que o mundo está caindo e você não está nem aí, está tudo legal, paz e amor. Mas existem aquelas que realmente se envolvem e isso afeta emocionalmente. E acredito eu que essa seja a parte mais difícil de você trabalhar. Já observaram que aqui você precisa de uma equipe multidisciplinar? Uma equipe multidisciplinar. Aqui eu preciso do médico, da enfermagem, aqui eu preciso da nutricionista, aqui eu preciso do educador físico, aqui eu preciso da situação que eu falei, eu preciso de uma terapeuta ocupacional, eu preciso de uma psicóloga também, né? Porque já que é uma doença difícil e não tem cura. Então, a equipe multidisciplinar ajuda muito, bastante. Já no tipo 2, nós vamos identificar, primeiro momento, identificar já é uma coisa que você vai adquirir depois, né? Você não adquiriu na sua nascença, nem você adquiriu na sua juventude, na sua infância nem na juventude. Então, você vai primeiro identificar, se certificar de que você é diabético. Você vai tomar os medicamentos prescritos de uma forma correta, nos horários corretos e, como eu falei também anteriormente, aspirando a insulina de forma correta para você mesmo não levar a uma hipoglicemia, se for o caso de você entrar no uso da insulina. Se for só os antiglicemiantes, que é o mais comum no diabetes tipo 2, excelente. Agora, se for para uso de insulina, que pode acontecer em alguns pacientes do tipo 2, cuidado na aspiração da insulina. Os pacientes do tipo 1 estão mais acostumados, porque é o dia a dia deles. Mas o de tipo 2 não. Então, cuidado, peça ajuda, pergunte, questione. Procure as unidades básicas, porque hoje vocês têm o direito de receber do governo. Em cada unidade básica da sua comunidade, você tem direito de receber a insulina, o glicosímetro, as fitas, as lancetas, inclusive até fazer os curativos quando você tem algum comprometimento já nos seus membros inferiores. Então, curativo diário não precisa ser feito na sua casa de uma forma errada. Vai lá para a unidade básica, porque você tem esse direito depois de cadastrado. Insulina humana, como eu falei, se houver necessidade. A NPH é aquela que você toma em jejum e a regular é aquela que toma de acordo com o resultado da glicemia capilar.
A Conitec é uma comissão, tá certo? De técnicos que tomam conta disso, tá dentro dessas unidades básicas. E as farmácias para distribuição dos medicamentos, dos materiais, tá certo? Então é isso que nós precisamos para o tratamento. E paz, muita paz, saber lidar com os seus problemas, né? No dia a dia. Obedecer às orientações médicas ou de qualquer outro profissional da equipe multidisciplinar para que você conviva bem com essa doença. Tá bom? Como eu falei, outras complicações, doença renal, que leva a uma nefropatia, e esse paciente poderá ser levado à diálise. E é sério, porque depois que o rim entra em falência, aí eu já posso dizer que esse paciente já está entrando numa área da diabetes, já um pouco assim comprometedora para o seu organismo, porque há quem também não dê valor aos rins, mas os rins também são órgãos vitais. Por isso que geralmente quem é diabético é hipertenso, porque o rim controla também a nossa pressão arterial. Então, na maioria das vezes, quando eu sou diabético, eu sou hipertenso também. Os pés e os membros inferiores, tá certo? São comprometidos com aquelas duas situações que eu falei. Quais são? Neuropatia, devido às terminações nervosas, e a vasculopatia, devido ao comprometimento da vascularização nessa área, fazendo com que esse paciente não tenha uma boa cicatrização. E o problema nos olhos, comprometendo a retina, levando esse paciente, podendo levar esse paciente até a cegueira. Não sei se vocês já ouviram falar. Catarata não é esse o caso, porque a catarata é uma situação já esperada para os pacientes de uma idade mais avançada. Mas é o glaucoma. O glaucoma a gente espera que aconteça, tá? Um paciente desse daí, ou um paciente com uma retinopatia mesmo, um problema de retina, que dificulte a visualização e leve-o à cegueira. Tá certo? Onde o que a gente pode fazer, professora? Só transplante. Tá bom? Espero que vocês estejam entendendo e gostando da aula, porque essa aula é muito interessante. Eu vou fechar agora e vou fazer uma pequena explanação aqui. Não sei se vocês vão compreender, mas eu vou fazer o possível. É interessante eu fazer essa observação, porque muitas pessoas pensam que a diabetes só é adquirida quando você consome muito doce, muito açúcar. E isso não é verdade. Coloca um prato de macarronada na frente da pessoa diabética, que ela vai ter uma glicose alta do mesmo jeito. Muitas pessoas devem estar se espantando. É mesmo? É verdade? É. Porque os processos químicos vão acontecer dentro do teu organismo e no final de tudo isso vai ser transformado em glicose. Sabia disso? Não preciso de balinha não para isso, tá certo? Então vai ser transformado em glicose. É o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Tudo que a gente consome, vou colocar como carboidratos, tá certo? Tá sendo ingerido, tá? E aí termina em glicose. No final disso, essa glicose ela vai cair na corrente sanguínea. Depois que ela cai na corrente sanguínea, a corrente sanguínea fica cheia de glicose, dando informação para o cérebro de que lá no nosso sangue está assim de glicose. Então, está acontecendo aí uma hiperglicemia.
e que isso não pode acontecer. O que o cérebro faz? Manda uma resposta para o pâncreas liberar a insulina. Aí a insulina vem para cá, se junta com a glicose para entrar na célula. Não é uma célula só, nós temos milhões e milhões de células. Então, esta seria uma situação normal. Agora vamos para a situação em que a insulina não chega e a glicose fica sozinha jogada na corrente sanguínea. Então, nós vamos tirar essa insulina, tá certo? Nós vamos tirar a insulina, já que o pâncreas desse paciente diabético não produz insulina. E aí o paciente continua apresentando hiperglicemia e sem entrar na célula, porque a célula não deixa entrar. A célula precisa dos dois juntos. Aí o que vai acontecer? Nossas células vão deixar de trabalhar porque não tem insulina? Porque só tem glicose acima do nível na corrente sanguínea? Não. O nosso corpo é tão inteligente, mas tão inteligente, que ele vai usar de um artifício, tá? Que só em último caso é que ele faz isso. Ele vai usar das nossas reservas. Por isso que tudo tem o seu lado positivo. As pessoas gordinhas, fofinhas, né? Que tem um pouquinho mais de tecido adiposo, tem sua vantagem. Essas pessoas têm mais reserva do que aquelas que estão magrinhas. Ou seja, o cérebro vai pedir para que a célula pegue de lá da reserva, que é gordura, vai tirar da gordura, para poder então trazer para cá, e aí entra para a célula glicose com insulina para poder trabalhar. E isso só acontece num paciente diabético. A reserva não é tirada de um paciente normal, sem diabetes. Quando isso acontece, tirando da reserva, é por isso que o paciente, ele perde peso. Tá aí a explicação. Perdeu peso por quê? Porque não tinha insulina para ser enviada, tá certo? A insulina precisa se juntar com a glicose e aí o cérebro teve o caminho, né? A solução de tirar dessa reserva, a gordura. Aí o paciente vai e perde peso. Tá aí a justificativa. Fica todo mundo sem saber por que o paciente diabético ele fica magro. Por que o paciente diabético... Não, tem uma justificativa para isso. A gente precisa entender a fisiologia. Bem, depois disso daí, aí vai fazendo todo o processo, tá certo? E de onde se tira e não se repõe, aí o paciente vai perdendo peso. Mas se você está retirando da gordura, o paciente tende a sentir mais o quê? Fome. Por isso que ele vai comer mais. Aí ele vai apresentar a polifagia para poder substituir de onde está sendo retirado. Por isso que ele come mais, que ele começa a perder peso, liberando sua reserva para a célula, para as células no caso, e aí nessa perda de peso ele vai ficando fadigado, desmotivado, e isso leva ele a apresentar um aumento da sua fome, que é a polifagia. Está explicado um dos sintomas da tríade diabética. Vamos agora para entender o porquê da poliúria. Por que um paciente diabético urina tanto? Ah, porque ele bebe muita água. Não. O beber muita água já é uma consequência dele ter perdido muita água. Então vamos entender isso. Aqui eu tenho o rim. Aqui é a pelve renal, né?
Aqui nós temos vários elementos e aqui é por onde ele vai eliminar tudo que foi filtrado. Esse nosso rim é porque a gente nunca para pensar. Nunca para assim para pensar no nosso organismo. O que acontece com o nosso organismo no dia a dia, nas 24 horas? Eles trabalham incansavelmente, 24 horas sem parar, sem descanso. E em algumas doenças, essa é uma delas, em algumas doenças nossos órgãos trabalham ultrapassando o nosso limite, o limite dele. No caso do rim, o limite dele é de 180 miligramas por decilitro. É o máximo de glicose que ele pode filtrar. Só que no paciente diabético, quando vai fazer uma glicemia capilar, dá 200, dá 300, dá 350, por aí. Aí vocês acham o quê? Que ele vai estar trabalhando fora do limite um dia só, 2 dias? Não. Se esse paciente ele não seguir as orientações, não tiver consciência da doença que ele tem, ele vai manter esse resultado durante muito tempo. E durante muitos dias, os rins vão estar trabalhando acima do seu limite. Incansavelmente. E tudo na nossa vida cansa, né, gente? Tudo cansa, tudo tem limite. O rim tem um limite de 180. Trabalha hoje, amanhã, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Um dia, para. Aí quando a gente fala que ele entrou em falência renal e o paciente vai para diálise, não se sabe por quê. Por que ele foi para diálise? Por causa disso. Porque muita glicose na corrente sanguínea, os rins eles têm a função de filtrar o sangue, então a glicose está descendo aqui, ó, a glicose está descendo aqui. Ultrapassando esse limite daqui. Como ele também é muito esperto e não se danificar tão rápido, aí o que o rim também faz? Ele vai começar a absorver do organismo mais água, porque ele considera a glicose uma macromolécula. Então, diz a literatura que ela também é chamada de hiperosmolar. Então, para não danificar as paredes renais, o que ele faz? Então, vai ser glicose mais água, mais eletrólitos. Porque de onde sai água sempre sai sódio, potássio, magnésio, ferro, cálcio, todos os eletrólitos que o nosso organismo precisa. Então, sempre é importante vocês terem em consciência isso. Perdeu água, perdeu sódio, perdeu potássio, perdeu cálcio e etc e tal, tá? Então, quando o rim, ele absorve do organismo água, ele absorveu para diluir a glicose, mas com ela vieram os eletrólitos e ficaram perdidos, a gente fica sem eles também. E isso daqui vai fazer com que aumente o volume urinário, não é verdade? Só com a glicose seria um volume. Como ele está querendo diluir a glicose, então aumentou o volume. Então, aqui está justificado a poliúria. Ele teve que tirar no organismo mais água para poder não danificar tão cedo e tão rapidamente os órgãos dele, ou então os acessórios dos órgãos dele. E em decorrência disso, já que ele teve que tirar do organismo tanta água, ele vai precisar de mais água para repor. Ele precisa de água. O nosso organismo precisa de água para trabalhar. Então, daí vem a justificativa da polidipsia. A polidipsia é a ingestão de água em excesso. Por que ingerir tanta água? Porque o rim absorveu água demais para poder diluir a glicose e não danificar o órgão dele.
Tá errado? Não, não tá errado não, tá certo. Ele tinha mais era que fazer isso mesmo. Então, tá justificado o porquê da polifagia, o porquê da poliúria e o porquê da polidipsia. Tríade diabética. E para finalizar, eu quero passar para vocês uma complicação seríssima. Cetoacidose. Muitos alunos vêm me questionar, professora, o que é isso? O que é uma cetoacidose? Bem, você só dividir aqui. Ceto vem de cetona, o cheiro de acetona, tá? Acidose, acidez. O organismo está em meio ácido e isso não pode acontecer porque o nosso organismo ele não vive bem em meio ácido. Não sei se vocês já ouviram falar de alguns pacientes diabéticos com hálito cetônico. Já ouviram falar? Um hálito diferente, um hálito de acetona, então um hálito de maçã podre, coisa parecida. Vem disso aqui, ó. E isso aqui vem dessa transformação. Quando ele pega daqui da gordura, vai trabalhar para poder enviar para a célula, esse trabalho, o resultado dele resulta em ácidos. E como o organismo não consegue trabalhar em meio ácido, ele vai expulsar por dois órgãos. Ele vai expulsar, como eu já falei, pelo sistema respiratório e ele vai expulsar pelo sistema urinário. Tá certo? Aqui nós chamamos de cetonúria. Está explicado a complicação mais difícil de ser entendida pelos alunos, todo esse meu tempo de sala de aula. O questionamento maior depois da aula terminada é sobre a cetoacidose, que é a complicação também da diabetes, né, de todo esse trabalho fisiológico. Isso aqui é fisiologia, tá? Talvez seja um pouco demais para vocês, mas me acompanhem, depois tirem as dúvidas comigo, que vocês vão entender exatamente, porque não adianta a gente entender a anatomia se a gente não tiver junto a ela a fisiologia. A gente tem que entender as duas coisas juntas. Eu tenho que entender que o rim, qual é a função do rim? É essa e essa. Sim, mas fisiologicamente lá dentro como é que ele trabalha? Do que ele precisa? Isso é a fisiologia. Tá? Uma sem a outra não me adianta, tá? É como teoria e prática. Ninguém me diga assim, ah, professora, eu sou muito boa em teoria, mas na prática eu sou péssima. Então não dá. Você tem que ser boa nas duas. Tá certo? Então, fica aqui para vocês, um grande abraço. Finalizei a minha aula, espero que vocês tenham entendido o que é realmente a doença diabetes, o quanto ela é preocupante para o Brasil. Não estou falando para a área de saúde, não. Para o Brasil. E o quanto é importante a prevenção. A prevenção é muito, muito importante para que não chegue em nossas mãos aqueles pés que precisam ser amputados. Aquelas feridas com dificuldade de cicatrização, aquelas feridas onde moscas pousaram, deixaram suas larvas e ali transformou-se em miíase, que é a presença dos tapurus, e que nós vamos ter a maior dificuldade em fazer com que cicatrize. Então vejam isso, raciocinem, pensem o quanto é melhor a gente trabalhar mais com a prevenção do que com a parte curativa. A parte curativa já afetou muito o paciente. A parte preventiva não, gente.
Então é esse o conselho que eu quero deixar para vocês. Aproveitem esse momento da quarentena, estudem bastante, estou à disposição de todos vocês para qualquer dúvida que queiram tirar, tá? E não é demagogia, estou morrendo de saudade de vocês. Um beijo para vocês.